Olha, eu não faço a mínima ideia se está focado isso daqui. E você sabe muito bem que eu não sou muito bom em fazer introduções de vídeo. Mas, em primeiro lugar, eu quero pedir perdão aqui, eu deixei vocês um pouco de tempo sem vídeo. E hoje eu quero voltar a falar a respeito de um assunto que eu acho muito bacana. É uma matéria que eu gosto muito. E, principalmente, é algo que é muito, como eu posso dizer, menosprezado e não deveria ser tanto assim. E é a língua portuguesa. Bom, para quem não sabe, e também para quem é de primeira viagem para o TJ, a língua portuguesa é uma das matérias básicas para você fazer esse concurso. Se não me engano, na última prova foram 15 ou 16 questões, e ela é um grande percentual da prova, é a primeira ali que você faz, e ela é ali eliminatória. Você precisa ir bem na língua portuguesa nessa prova, porque senão o resto você pode ir bem em raciocínio lógico, matemática, e isso vai te ferrar de certa forma no final. Muitas pessoas perguntam nas lives ali do NEAF com o professor Alê, poxa, eu fui mal em matemática, eu fui mal em raciocínio lógico, mas ele fala ali que se você for bem em direito, em informática, e for muito bem ali em língua portuguesa, praticamente gabaritar a língua portuguesa, você pode errar raciocínio lógico, você pode errar matemática tranquilamente, que sua nota vai ser capaz de passar para a segunda fase. E faz muito sentido. A gente sabe que, por exemplo, a VUNESP ela tem a mania de pesar muito a mão nessas matérias de RLM e matemática. A gente pode ver, por exemplo, nessa última prova de 2025, que direito penal foi tranquilo e, cara, matemática eles pesaram muito a mão. Então, assim, se você achou que ia muito bem em matemática, se você se garantiria ali as exatas, às vezes, pela falta de tempo, você não conseguiu fazer e você deixou, por exemplo, uma matéria que você tem um pouco mais de dificuldade, como língua portuguesa, de lado. Então, uma coisa que era básica, que é muito mais importante, você deixou para trás. E por que as pessoas menosprezam esse lance da língua portuguesa? Em primeiro lugar, é pelo fato daqui é algo que a gente estuda desde quando a gente está ali na escola. A gente fala a língua portuguesa, a gente lê a língua portuguesa, a gente se comunica de todas as formas ali na nossa língua. Então você pensa, cara, obviamente eu sou muito bom nisso daqui. Até o momento que você vai fazer uma prova e você não se recorda de como se usa crases, como se usa vírgulas. A gente tem diversos tipos de ensinamento que não que foram feitos de forma errada na época da escola, mas foi feita de forma muito simplificada, como por exemplo a vírgula ser para respiro. E na hora que a professora Silvia vai te dizer a respeito de como funcionam as vírgulas, entre vírgulas, você vê que, cara, com o ensinamento que você tem ali da época da escola não é o suficiente. Você realmente precisa ter uma base muito mais fundamentada em questão de língua portuguesa para poder você conseguir fazer suas questões tranquilamente. Eu sou um grande exemplo de uma pessoa que sempre se achou muito bom em língua portuguesa, e a primeira prova que eu fiz do NEAF não, da VUNESP, que foi para Aparecida, eu não tinha conseguido estudar a língua portuguesa, eu também nem fiz tanta questão, porque eu pensei, cara, eu sou bom nisso daqui, então vai dar certo. E cheguei lá, foi uma bomba, porque 90% das coisas que eu achei que eu sabia eram praticamente ali, somente a ponta do iceberg. Eu sei que, por exemplo, tem muita coisa da língua portuguesa, pelo fato de que eu gosto de ler muito livro, quadrinho. Você sabe que está certo, mas você não sabe a regra por trás daquilo. Então, é o famoso, eu sei, porém não sei te explicar porque eu sei. Eu só sei que está correto ali porque eu já vi várias vezes num livro e tal. E para mim funciona dessa forma. E isso daí é um grande erro, porque muitas das vezes, praticamente grande parte das questões, a VUNESP vai perguntar ali para você um exemplo e ela quer que se encaixe naquele mesmo tipo de exemplo, naquele mesmo molde, naquela mesma regra. E se você não sabe a regra que se encaixa aquele exemplo que eles deram,
Como que você vai resolver essa questão? Aí o bicho pega, porque às vezes somente a sua experiência, somente no seu aprendizado empírico, dificilmente você vai conseguir resolver determinadas questões, a não ser que, sei lá, por exemplo, seja alguma coisa sobre verbos que de tanto a gente ler, de tanto a gente conjugar em todo momento, você sabe que aquilo está errado, soa estranho, então você não vai errar, por exemplo, como o mim não conjugar verbo, então esse tipo de coisa você começa meio que pegar de tanto falarem. Mas, por exemplo, em questão de colocação pronominal, de regência, essas coisas começam a complicar um pouco mais e se você não tomar cuidado, você pode acabar meio que perdendo uns pontos muito importantes nessa matéria. Errar coisa besta, principalmente eu já errei muita coisa besta em prova de português, pelo fato de que eu não li o enunciado inteiro, então me empolgava, eu achava a resposta certa e no fim das contas eu perdia. Agora eu quero dizer como que você deve estudar português. Não adianta, português você tem que estudar do zero, com humildade, cara. Porque pensa só, você meio que sabe uma coisa lá na frente, mas você não sabe o básico ali. Então, o importante é você estudar realmente do zero. Não estou falando de, poxa, como funciona, sei lá, o alfabeto, mas, sei lá, conjugação verbal, o que, que é um advérbio, o que, que é uma conjunção, todas essas coisas, conforme é mostrado ali no curso do NEAF, são coisas importantes para você relembrar e você formar essa base que vai te dar essas informações necessárias para você resolver os exercícios. E uma coisa muito importante que eu acho que faz muita diferença é você ler. E principalmente se você tem dificuldade em determinada palavra ou se você não sabe o significado dela, é muito importante você pesquisar o que ela significa. Porque a Vunesp cobra muito coisas de antônimo, coisas de sinônimos, e principalmente nessas tirinhas, eles querem saber o sentido da coisa. Se é um sentido figurado, se é um sentido próprio, o que, que o autor quis dizer com determinada palavra. Então, tudo isso, se você não tem nenhum tipo de compreensão textual, se você não está habituado a ler, se você não está habituado a conhecer palavras novas, eu não falo de tipo, poxa, fazer isso daí como se fosse uma meta, mas não se interessar e não aumentar o seu vocabulário, vai ficar muito difícil você principalmente escrever uma redação, que agora é algo necessário na prova do TJ, que por enquanto não é eliminatória, mas a gente sabe que a Vunesp vem surpreendendo cada vez mais. Então é muito importante a gente meio que tentar calibrar muito bem essas coisas, porque cedo ou tarde essas coisas vão acontecer, como diz o professor Alessandro. Então, umas pequenas dicas que eu posso deixar para você que não gosta muito de língua portuguesa é ler pequenos livros, ou se você gosta de quadrinhos, leiam seus quadrinhos, porque se você consegue ler uma coisa que te dá prazer, que te deixa bem, é muito mais fácil de você conseguir absorver aquilo. E se você tem dificuldade de fazer exercícios, faz como eu. Eu gosto muito de escrever, porque se eu não escrever, parece que eu não aprendo. Então eu pego, sei lá, um exercício e eu gosto de escrever aquilo porque dá a impressão que eu estou realmente assimilando o exercício. Mais para frente vai ficando mais fácil de você fazer direto no computador e tal, mas é muito importante você entender e descobrir como que são escritas essas palavras e tentar meio que decorar, sei lá, tipo fechar o olho, falar uma frase, uma palavra e tentar entender o que, que pode ser o outro sentido daquela palavra, o lado positivo e o lado negativo, o antônimo e o sinônimo. Essas coisas vão te ajudar a ser muito mais proficiente nessa matéria que ela é muito subestimada e eu mesmo subestimei, eu admito, e é muito importante a gente sempre continuar voltando nessas matérias que a gente acha que a gente já aprendeu, porque a gente sempre tem alguma coisa nova para aprender. Eu sou o grande exemplo disso. Eu estou na minha terceira tentativa aí para o TJ, né, de 2026, que deve sair, e eu ainda estou vendo coisas que eu ainda não decorei muito bem, não entendi muito bem português e continuo, sabe?
Eu acho que a vida é sobre isso, é a gente nunca parar de buscar conhecimento. E esse é o recado que eu tenho para dar para vocês hoje. Permaneçam humildes, permaneçam sempre com vontade de aprender um pouco mais. E não menosprezem a língua portuguesa, igual eu já fiz anteriormente. Aí, principalmente não menosprezem também informática, porque a gente acha que sabe muito sobre Excel e eu só sei realmente pintar ali a célula. Isso daí é uma vergonha, mas faz parte, né? A vida não é só rede social. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo aí de 11, 12 minutos. Eu tô meio descabelado aqui, como sempre, né? Aqui eu não tenho nenhum tipo de maquiagem, eu mostro a minha vida como ela realmente é. E eu espero que vocês assistam esse vídeo até o final, deem o seu like, hypem o vídeo, comentem aí embaixo como que é a sua relação com a língua portuguesa, se você tem menosprezado ou se você tem valorizado essa língua tão importante para a gente, não só na nossa vida, mas também nas provas. Valeu? Até o próximo vídeo.